pressionado por protestos, presidente do Paraguai anuncia troca de ministros. Manifestantes acusam o presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, de fazer uma má condução da crise sanitária causada pela pandemia da Covid-19 e pedem a sua renúncia. Criticado por sua atuação no combate à pandemia, o presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, anunciou na noite desse sábado, 6, a troca do ministro da Educação, Eduardo Pecha, da ministra da Mulher, Nilda Romero, e do chefe de gabinete do governo, Ernesto Vilamaior. Na última sexta-feira, 5, antes do início do protesto que reuniu cerca de 5.000 pessoas, foi anunciada a renúncia do ministro da Saúde, Júlio Mazzoleni, que foi substituído por Júlio Borba na liderança da pasta. Em pronunciamento na noite desse sábado, 6, o presidente paraguaio afirmou que ainda pode fazer novas mudanças no governo durante a próxima semana. O Paraguai vive um cenário crítico na pandemia da Covid-19, com recordes de infecções e hospitais perto do colapso. Enquanto o país registra uma taxa de infecção de 115 pessoas por 100.000 habitantes, o processo de vacinação ocorre em ritmo lento, com apenas 0,1% da população imunizada. Com a agência Sputnik Brasil. PF sugere falta de ímpeto da PGR em investigação que mira aliados de Bolsonaro. Investigadores trocaram farpas no inquérito dos atos antidemocráticos. O inquérito dos atos democráticos virou palco de atrito entre a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República. O último desentendimento, exposto nos papéis, girou em torno do pedido, revelado pela coluna Painel da Folha de S. Paulo, da Autoridade Policial de Busca e Apreensão na casa de Fábio Weingarten, ainda secretário do governo Bolsonaro, e na Secretaria de Comunicação. A PGR se manifestou contra a medida, e a PF sugeriu falta de coerência do órgão e ausência no ímpeto demonstrado no início da apuração. O argumento da PF se refere ao fato de a PGR ter solicitado dias antes buscas contra deputados, ativistas, jornalistas e apoiadores do presidente, mas ter sido contra as ações na SECOM e em cima de Weingarten. A leitura na polícia é a de que a Procuradoria diminuiu o ritmo pela proximidade dos alvos com o Palácio do Planalto. Agora, a disputa nos bastidores é sobre o relatório entregue pela PF em dezembro com o resumo das diligências. A PGR entende que a delegada não encontrou provas dos crimes investigados. A polícia entende que não avançou sobre uma parte, até por falta de apoio da Procuradoria, e que há outros crimes a serem investigados. Folha Press. Porque homens se infectam com Covid-19 mais frequentemente. Médico revela fator determinante. No ar do canal de televisão Rossiya 1, o médico e apresentador Alexandr Miasnikov revelou fator importante que determina maiores riscos de os homens serem infectados pelo coronavírus. O especialista russo explica que o patógeno da Covid-19 invade o organismo humano através de receptores especiais de enzimas conversoras da angiotensina, ECA, nos pulmões. Homens possuem mais destes receptores do que as mulheres, e quem tem mais receptores tem mais chances de ser infectado com coronavírus e pneumonia, disse Miasnikov. É por isso que, de acordo com a estatística, as mulheres são infectadas pelo coronavírus com menor frequência em comparação com os homens, concluiu o especialista. Além disso, ele adicionou que estes receptores quase não existem nas crianças, o que explica a razão por que elas raramente sofrem de infecção pelo SARS-CoV-2.
Entretanto, o médico notou que a quantidade de receptores da ECA se diferencia em representantes das diferentes raças. Assim, as raças negra e asiática possuem um número maior deles do que a raça europeia, por isso, os representantes das primeiras duas sofrem de Covid-19 mais vezes e de forma mais grave, de acordo com ele. Com a agência Sputnik Brasil. Estado terá programa de incentivo à compostagem de resíduos orgânicos. O programa de incentivo à compostagem de resíduos orgânicos será implementado no estado do Rio. O objetivo é destinar o adubo resultante da matéria orgânica processada a hortas, e utilizar as mudas provenientes em parques estaduais, projetos de reflorestamento e jardinagem, substituindo o uso de produtos químicos. É o que determina a Lei 9.195/21, de autoria do deputado Carlos Mink, PSB. A nova regra foi sancionada pelo governador em exercício, Cláudio Castro, e publicada no Diário Oficial do Estado de sexta-feira, 5. Ao processar os alimentos nas unidades escolares, hospitais, presídios, restaurantes populares, restaurantes universitários e centros de abastecimento de alimentos in natura, o composto orgânico resultante será destinado a projetos de agricultura familiar, hortas comunitárias e hortos de mudas a serem destinadas ao plantio em espaços públicos verdes. Escolas que dispuserem de terrenos poderão elaborar seus projetos, desenvolver parcerias e destinar o composto orgânico ou utilizá-lo em sua própria horta. O programa contará com a colaboração de empresas, entidades civis sem fins lucrativos e órgãos públicos diversos, mediante a doação e o transporte de material orgânico tecnicamente apropriado para compostagem. A medida tem por objetivo cumprir a Lei Federal 12.305/10, que criou a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A compostagem é necessária para que sejam reaproveitados resíduos que deixariam assim de impactar os sistemas de coleta e os aterros sanitários, além de colocar à mão de agricultores rurais e urbanos e das próprias administrações municipais, adubo orgânico a valores extremamente baixos, explicou Mink. Brasil da pandemia é uma câmara de gás, dizem religiosos e intelectuais em carta aberta sobre Bolsonaro. Assinam nomes como Padre Júlio Lancelotti, Dom Mauro Morelli, Leonardo Boff e Chico Buarque. Documento pede providências da ONU. O Brasil é uma câmara de gás a céu aberto. É preciso que grupos, instituições e entidades se manifestem pela vida, contra um genocídio que atinge nosso povo, diz Padre Júlio Lancelotti, 72, coordenador da Pastoral do Povo de Rua. Seu nome é um dos subscritos em uma carta aberta à humanidade denunciando ao mundo o que se passa no Brasil, divulgada nesse sábado, 6. O total de mortes no país já chegou a 262.948 e o de casos a 10871.843, desde o início da pandemia. No pior período desde o primeiro caso registrado no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, voltou a minimizar a doença, criticou medidas de isolamento social e disse que até o final do ano acabou o vírus, comportamento que se repete, também, desde o início da pandemia. Nesta semana, com sucessivos recordes de mortes sendo batidos no Brasil, Bolsonaro afirmou que, nós temos que enfrentar os nossos problemas, chega de frescura e de mimimi. Vão ficar chorando até quando? País afora, as UTIs estão operando em suas capacidades máximas. Pressionado e no limite,
o sistema de saúde público e privado se aproxima de cenários de colapso. Além de Padre Júlio, assinam o documento personalidades como Dom Mauro Morelli, bispo emérito de Duque de Caxias, RJ, o teólogo Leonardo Boff e Chico Buarque, entre outros religiosos, artistas e intelectuais. País Política Brasil da pandemia é uma câmara de gás, dizem religiosos e intelectuais em carta aberta sobre Bolsonaro. Assinam nomes como Padre Júlio Lancelotti, Dom Mauro Morelli, Leonardo Boff e Chico Buarque. Documento pede providências da ONU. Foto, Reuters. Wesley Marcelino. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, voltou a minimizar a doença, criticou medidas de isolamento social e disse que até o final do ano acabou o vírus. Foto, Reuters. Wesley Marcelino. Por Jornal do Brasil. Publicado 07, Mar, 2021,072.03. O Brasil é uma câmara de gás a céu aberto. É preciso que grupos, instituições e entidades se manifestem pela vida, contra um genocídio que atinge nosso povo, diz Padre Júlio Lancelotti, 72, coordenador da Pastoral do Povo de Rua. Seu nome é um dos subscritos em uma carta aberta à humanidade denunciando ao mundo o que se passa no Brasil, divulgada nesse sábado, 6. O total de mortes no país já chegou a 262.948 e o de casos a 10871843, desde o início da pandemia. No pior período desde o primeiro caso registrado no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, voltou a minimizar a doença, criticou medidas de isolamento social e disse que até o final do ano acabou o vírus, comportamento que se repete, também, desde o início da pandemia. Mais sobre o assunto, 7 de março de 21. Brasil da pandemia é uma câmara de gás, dizem religiosos e intelectuais em carta aberta sobre Bolsonaro nesta semana, com sucessivos recordes de mortes sendo batidos no Brasil. Bolsonaro afirmou que, nós temos que enfrentar os nossos problemas, chega de frescura e de mimimi. Vão ficar chorando até quando? País afora, as UTIs estão operando em suas capacidades máximas. Pressionado e no limite, o sistema de saúde público e privado se aproxima de cenários de colapso. Além de Padre Júlio, assinam o documento personalidades como Dom Mauro Morelli, bispo emérito de Duque de Caxias, RJ, o teólogo Leonardo Boff e Chico Buarque, entre outros religiosos, artistas e intelectuais. Nosso povo precisa ser socorrido e que a humanidade se liberte de todo o fascismo e de todo o genocídio dos pobres, dos fracos e dos pequenos, diz Padre Júlio. Na carta, os autores fazem um apelo para que STF, Supremo Tribunal Federal, OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Congresso Nacional, CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, e ONU, Organização das Nações Unidas, se manifestem e tomem providências. Pedimos urgência ao Tribunal Penal Internacional, TPI, na condenação da política genocida desse governo que ameaça a civilização. Eles afirmam que o monstruoso governo genocida de Bolsonaro deixou de ser apenas uma ameaça para o Brasil para se tornar uma ameaça global. Na sexta-feira, 5, o país completou 7 dias seguidos de recordes na média móvel de óbitos pela doença. O novo maior valor da média agora é de 1.423. O recorde anterior era de 1.361. Dessa forma, o Brasil completou 44 dias com média móvel de mortes acima de 1.000.
O número de óbitos registrados nesta sexta é o terceiro maior valor diário de toda a pandemia, com Folha Press. A entrevista de Meghan e Harry à Oprah é uma forma de vingança, diz comentarista real. Desde que a falecida princesa Diana apareceu na televisão para compartilhar detalhes íntimos de seu casamento fracassado com o pai de Harry, o príncipe Charles, uma entrevista com membros da família real não atraiu tanta atenção. Uma aguardada entrevista de Oprah Winfrey com o príncipe Harry e sua mulher Meghan vai ao ar na televisão americana neste domingo, em meio ao que um observador real chamou de uma atmosfera tóxica entre o casal e a monarquia britânica. Desde que a falecida princesa Diana apareceu na televisão para compartilhar detalhes íntimos de seu casamento fracassado com o pai de Harry, o príncipe Charles, uma entrevista com membros da família real não atraiu tanta atenção. Tendo rompido seus laços reais oficiais, o duque e a duquesa de Sussex explicarão por que abandonaram a Grã-Bretanha para se mudar para a Califórnia e começar uma nova vida. Estou pronta para conversar, disse Meghan, uma ex-atriz americana, ao Winfrey em um trecho exibido na estação americana CBS na sexta-feira, dizendo que foi libertador poder dar a entrevista. Os detratores de Meghan e Harry dizem que o casal quer o glamour de suas posições sem a dedicação que isso requer ou o escrutínio que isso traz. Em outro extrato divulgado antes da transmissão, Meghan acusa o Palácio de Buckingham de perpetuar falsidades sobre eles, dizendo que não ficariam em silêncio ao contar sua história. Uma fonte próxima a Harry e Meghan disse que eles gostariam de ter uma palavra a dizer ao iniciar um novo capítulo, mudar para casa com um bebê no caminho depois de encerrar os deveres reais e depois de um processo judicial bem-sucedido contra um tabloide. Vingança. Alguns especialistas disseram que a entrevista pode prejudicar a família real, assim como a separação entre Charles e Diana. A entrevista é uma forma de vingança, disse o comentarista real Richard Fitzwilliams a Reuters. A ligação na mente das pessoas só pode ser os constantes ataques uns aos outros por Charles e Diana, que foram tão prejudiciais para a monarquia na década de 1990. Desde seu casamento em maio de 2018, que teve toda a pompa de uma tradicional ocasião real britânica com uma pitada de poeira estelar de Hollywood, Harry e Meghan se tornaram celebridades globais. Mas eles protestaram contra a intrusão da mídia, travando batalhas legais com fotógrafos e jornais, incluindo um caso de privacidade contra o Mail on Sunday, que publicou trechos de uma carta que Meghan escreveu para seu pai distante. Atritos dentro da casa de Windsor também aparecerão, com Harry admitindo que havia se desentendido com o irmão mais velho, o príncipe William. Ele foi submetido a um procedimento para uma doença cardíaca pré-existente na quarta-feira. Também houve acusações de intimidação contra Meghan, que aparecerão pela primeira vez no jornal The Times. Ele disse que um assessor sênior apresentou uma reclamação em outubro de 2018 de uma equipe, alegando que Meghan havia reduzido alguns de seus assistentes às lágrimas e tratado outros tão mal que eles desistirão. O Palácio de Buckingham, que não fez comentários sobre a entrevista, disse que investigaria as denúncias, dizendo que estava muito preocupado. Em resposta ao relatório, uma porta-voz de Meghan disse que ela estava triste com este último ataque à sua pessoa, especialmente como alguém que foi alvo de bullying. Fitzwilliams disse que a mudança do palácio parecia ser um ataque preventivo antes da entrevista.
No mesmo dia da transmissão, os membros da família da Rainha Elizabeth entregaram uma mensagem televisionada do Dia da Comunidade, dizendo como as comunidades se uniram durante a pandemia Covid-19. A entrevista com Oprah está marcada para ser transmitida na Grã-Bretanha na segunda-feira, bem como em muitos outros países ao redor do mundo. Não vejo entusiasmo neste nível por uma história relacionada à realeza desde os casamentos reais de Meghan e Harry e William e Kate, disse Michelle Tauber, editora sênior da revista norte-americana People. Com a agência Reuters. Sindicatos pedem greve total em Myanmar, oficial do partido de Suu Kyi morre sob custódia. As Nações Unidas afirmam que as forças de segurança mataram mais de 50 pessoas para reprimir manifestações. Os principais sindicatos de Myanmar pediram aos membros que fechem a economia nesta segunda-feira, 8, para apoiar uma campanha contra o golpe do mês passado, aumentando a pressão sobre a junta enquanto as forças de segurança reprimiam os manifestantes que realizavam protestos generalizados. Continuar as atividades econômicas e comerciais como de costume só beneficiará os militares, pois eles reprimem a energia do povo de Myanmar, disse uma aliança de 9 sindicatos. A hora de agir em defesa da nossa democracia é agora. Pedimos o fechamento total e prolongado da economia de Myanmar, disseram eles em um comunicado conjunto. Um porta-voz dos militares não respondeu a ligações pedindo comentários. O apelo dos sindicatos veio quando um oficial do partido da líder deposta Aung San Suu Kyi morreu durante a noite sob custódia da polícia. A causa da morte do oficial da Liga Nacional pela Democracia, Kim Maung-lat, não era conhecida. Bean Milten, um membro da Câmara Alta do Parlamento que foi dissolvida após o golpe, disse que relatos de hematomas na cabeça e no corpo de Kim Maung-lat levantaram suspeitas de que ele havia sofrido abusos. Parece que ele foi preso à noite e severamente torturado, disse ele a Reuters. Isso é totalmente inaceitável. A polícia de Pabedan, distrito de Yangon onde Kim Maung-lat foi preso, não quis comentar. Alguns dos maiores protestos das últimas semanas foram realizados neste domingo. A polícia disparou granadas de atordoamento e gás lacrimogênio para interromper uma manifestação de dezenas de milhares de pessoas em Mandalay, disse o grupo de mídia Myanmar Now. Pelo menos 70 pessoas foram presas. A polícia também lançou gás lacrimogênio e granadas de choque na direção dos manifestantes em Yangon e na cidade de Lashio, na região norte de Shan, mostraram vídeos postados no Facebook. Internacional Sindicatos pedem greve total em Myanmar. Oficial do partido de Suu Kyi morre sob custódia. As Nações Unidas afirmam que as forças de segurança mataram mais de 50 pessoas para reprimir manifestações. Reprodução de vídeo Reuters. Manifestantes montaram uma formação improvisada de escudo em preparação para potenciais confrontos, em Yangon, Myanmar, nesse sábado, 6, Credit. Reprodução de vídeo Reuters por Jornal do Brasil publicado 07, Mar, 2021-1203. Os principais sindicatos de Myanmar pediram aos membros que fechem a economia nesta segunda-feira, 8, para apoiar uma campanha contra o golpe do mês passado, aumentando a pressão sobre a junta enquanto as forças de segurança reprimiam os manifestantes que realizavam protestos generalizados. Continuar as atividades econômicas e comerciais como de costume só beneficiará os militares, pois eles reprimem a energia do povo de Myanmar, disse uma aliança de 9 sindicatos.
Mais sobre o assunto, 7 de março de 21 Brasil da pandemia é uma câmara de gás, dizem religiosos e intelectuais em carta aberta sobre Bolsonaro. 3 de março de 21 Forças de segurança de Mianmar atiram em manifestantes antigolpe e matam 13, apesar de pedidos de contenção. 7 de março de 21 Isolamento e vacina são receitas para a recuperação econômica do Brasil, diz especialista. A hora de agir em defesa da nossa democracia é agora. Pedimos o fechamento total e prolongado da economia de Mianmar, disseram eles em um comunicado conjunto. Um porta-voz dos militares não respondeu a ligações pedindo comentários. O apelo dos sindicatos veio quando um oficial do partido da líder deposta Aung San Suu Kyi morreu durante a noite sob custódia da polícia. A causa da morte do oficial da Liga Nacional pela Democracia, Kim Maung-lat, não era conhecida. Bean Milten, um membro da Câmara Alta do Parlamento que foi dissolvida após o golpe, disse que relatos de hematomas na cabeça e no corpo de Kim Maung-lat levantaram suspeitas de que ele havia sofrido abusos. The Daily Poster. ONU, 931 milhões de toneladas de alimentos foram para o lixo em 2019. The Daily Poster. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. The Daily Poster. FHC diz sentir certo mal-estar por não ter votado em Haddad contra Bolsonaro em 2018. Parece que ele foi preso à noite e severamente torturado, disse ele a Reuters. Isso é totalmente inaceitável. A polícia de Pabedan, distrito de Yangon onde Kim Maung-lat foi preso, não quis comentar. Alguns dos maiores protestos das últimas semanas foram realizados neste domingo. A polícia disparou granadas de atordoamento e gás lacrimogênio para interromper uma manifestação de dezenas de milhares de pessoas em Mandalay, disse o grupo de mídia Myanmar Now. Pelo menos 70 pessoas foram presas. A polícia também lançou gás lacrimogênio e granadas de choque na direção dos manifestantes em Yangon e na cidade de Lashio, na região norte de Shan, mostraram vídeos postados no Facebook. Uma testemunha disse que a polícia abriu fogo para interromper um protesto na cidade histórica de Bagan, e vários moradores disseram em postagens nas redes sociais que foram usadas balas reais. O vídeo postado por Myanmar Now mostrou soldados espancando homens em Yangon, onde pelo menos 3 protestos foram realizados, apesar dos ataques noturnos das forças de segurança contra líderes de campanha e ativistas da oposição. As Nações Unidas afirmam que as forças de segurança mataram mais de 50 pessoas para reprimir manifestações e ataques diários no país do Sudeste Asiático desde que os militares derrubaram e detiveram Suu Kyi em 1º de fevereiro. Eles estão matando pessoas da mesma forma que matam pássaros e galinhas, disse um líder do protesto à multidão em Davey, uma cidade no sul de Mianmar. O que faremos se não nos revoltarmos contra eles? Devemos nos revoltar. Espancados e pontapeados. O jornal estatal Global New Light of Myanmar citou uma declaração da polícia dizendo que as forças de segurança estavam lidando com os protestos de acordo com a lei. Segundo o relatório, as forças estão usando gás lacrimogênio e granadas de choque para interromper tumultos e protestos que bloqueiam as vias públicas. Bem mais de 1.700 pessoas foram detidas sob a junta militar no sábado, de acordo com números do Grupo de Defesa da Associação de Assistência para Presos Políticos. Não deu um número para detenções noturnas. Os detidos foram espancados e pontapeados com botas militares, espancados com cacetetes da polícia e depois arrastados para veículos policiais,
disse a AAPP em nota. As forças de segurança entraram em áreas residenciais e tentaram prender mais manifestantes e atiraram nas casas, destruindo muitas. As mortes geraram raiva no Ocidente e foram condenadas pela maioria das democracias na Ásia. Os Estados Unidos e alguns outros países ocidentais impuseram sanções limitadas à junta. A China, o gigante vizinho de Myanmar no Nordeste, disse no domingo que está preparada para se envolver com todas as partes para amenizar a crise e não está tomando partido. A China está disposta a entrar em contato e se comunicar com todas as partes com base no respeito à soberania de Myanmar e à vontade do povo, de modo a desempenhar um papel construtivo no alívio das tensões, disse o conselheiro de Estado Wang Yi, principal diplomata da China, em coletiva de imprensa. Os manifestantes exigem a libertação de Suu Kyi e respeito pela eleição de novembro, que seu partido ganhou com uma vitória esmagadora, mas que o exército rejeitou. O exército disse que realizará eleições democráticas em uma data não especificada. O lobista israelense-canadense Ari Ben-Menashe, contratado pela junta de Myanmar, disse a Reuters que os generais estão ansiosos para deixar a política e buscar melhorar as relações com os Estados Unidos e se distanciar da China. Ele disse que Suu Kyi havia se aproximado demais da China para o gosto dos generais. Ben-Menashe disse que também foi encarregado de buscar apoio árabe para um plano de repatriar refugiados muçulmanos Rohingya, centenas de milhares dos quais foram expulsos de Myanmar em 2017 em uma repressão do exército após ataques rebeldes. Com a agência Reuters. Isolamento e vacina são receitas para a recuperação econômica do Brasil, diz especialista. Segundo estudo divulgado na quinta-feira, 4, pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, IBRE-FGV, o Brasil conseguiu recuperar grande parte da perda do produto interno bruto causada pela pandemia do coronavírus. De acordo com o levantamento, no final de 2020, o país já tinha recomposto 89,1% do PIB em relação ao segundo trimestre, quando a economia caiu 9,7%. A queda total do produto interno bruto no ano passado foi de 4,1%. No entanto, não há motivos para comemorar. O estudo aponta que a retomada do fôlego da economia ocorrida nos 3 últimos meses de 2020 não deve acelerar nos próximos trimestres. A explicação é a persistência da pandemia e a alta de casos e mortes pela Covid-19, o que prejudicará a atividade econômica e fará o caminho de saída da crise mais árduo. Para Cláudio considera, a pandemia é certamente o nosso maior problema. Para superá-lo, o pesquisador da FGV diz que é preciso gerir com mais eficiência a saúde no Brasil e acelerar a vacinação. Ou você vacina a maior parte da população, cuida para que as pessoas sigam as normas estabelecidas, como o isolamento social, ou nós vamos ter uma piora muito grande, disse o especialista. Cada pessoa que morre é um conhecimento que vai embora, é um trabalhador que vai embora, que poderia continuar contribuindo para nosso país, acrescentou. Em sua opinião, países que adotaram medidas de contenção da pandemia e vacinação eficazes estão podendo voltar a funcionar normalmente. Considera afirma que, em abril de 2020, a economia brasileira desligou e produziu menos do que poderia. A partir do mês de maio, começa a ter uma recuperação, com a retomada das compras das famílias e alguns investimentos, explicou.
O especialista diz que a pandemia traz problemas diretos e indiretos para a economia, e admite o impacto causado pelas restrições de circulação e comércio. Economia, balcão de emprego, negócios e marketing, marcas, agropecuária, automóveis, empreendedorismo, criptomoedas, imóveis, isolamento e vacina são receitas para a recuperação econômica do Brasil, diz especialista. Foto: Folha Press / Raul Espinacê. Lojas fechadas na rodoviária do Plano Piloto, em Brasília, DF, por conta do lockdown imposto pelo governador Ibanez Rocha para deter a pandemia. Credit. Foto: Folha Press / Raul Espinacê. Por Jornal do Brasil, publicado 07, mar, 2021 segundo estudo divulgado na quinta-feira, 4, pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, IBRE/FGV, o Brasil conseguiu recuperar grande parte da perda do produto interno bruto causada pela pandemia do coronavírus. De acordo com o levantamento, no final de 2020, o país já tinha recomposto 89,1% do PIB em relação ao segundo trimestre, quando a economia caiu 9,7%. A queda total do produto interno bruto no ano passado foi de 4,1%. Mais sobre o assunto, 7 de março de 21. Brasil da pandemia é uma câmara de gás, dizem religiosos e intelectuais em carta aberta sobre Bolsonaro. 7 de março de 21. Governo diminui em 35% a previsão de doses de vacina para março no Brasil. 7 de março de 21. Desrespeito e novas variantes contribuem para aumento. No entanto, não há motivos para comemorar. O estudo aponta que a retomada do fôlego da economia ocorrida nos 3 últimos meses de 2020 não deve acelerar nos próximos trimestres. A explicação é a persistência da pandemia e a alta de casos e mortes pela Covid-19, o que prejudicará a atividade econômica e fará o caminho de saída da crise mais árduo. Para Cláudio considera, a pandemia é certamente o nosso maior problema. Para superá-lo, o pesquisador da FGV diz que é preciso gerir com mais eficiência a saúde no Brasil e acelerar a vacinação. Ou você vacina a maior parte da população, cuida para que as pessoas sigam as normas estabelecidas, como o isolamento social, ou nós vamos ter uma piora muito grande, disse o especialista. Cada pessoa que morre é um conhecimento que vai embora, é um trabalhador que vai embora, que poderia continuar contribuindo para nosso país, acrescentou. Impacto do isolamento. The Daily Poster. Copa do Brasil, Palmeiras e Grêmio decidem último campeão de 2020. The Daily Poster. O gigante dos passos perdidos. Por Jornal do Brasil. The Daily Poster. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Em sua opinião, países que adotaram medidas de contenção da pandemia e vacinação eficazes estão podendo voltar a funcionar normalmente. Considera afirma que, em abril de 2020, a economia brasileira desligou e produziu menos do que poderia. A partir do mês de maio, começa a ter uma recuperação, com a retomada das compras das famílias e alguns investimentos, explicou. O especialista diz que a pandemia traz problemas diretos e indiretos para a economia, e admite o impacto causado pelas restrições de circulação e comércio. Os diretos são associados à restrição de consumo, principalmente de serviços, que representam 50% do consumo da família brasileira. Eles foram totalmente paralisados pela pandemia, porque eles exigem o convívio social. Toda a parte de turismo, bares, hotéis, o próprio transporte, comércio, tudo isso impacta a economia diretamente, argumentou.
Já os indiretos estão associados aos empregos que se perdem com a não produção de serviços nessas áreas, pessoas que são demitidas. Isso vai ocorrer em toda a economia. Oposição Saúde x Economia. Desde o início da pandemia, o presidente Jair Bolsonaro vem fazendo uma oposição entre a economia e as medidas preventivas recomendadas por especialistas e a Organização Mundial da Saúde, OMS. Para ele, a população deve continuar a trabalhar e o isolamento só deve ser aplicado para os grupos de risco para a Covid-19. Na quinta-feira, 4, um dia após o Brasil registrar recorde de mortes pelo coronavírus, Bolsonaro disse que o povo queria trabalhar e era preciso repensar as medidas de isolamento. Economia, balcão de emprego, negócios e marketing, marcas, agropecuária, automóveis, empreendedorismo, criptomoedas, imóveis, isolamento e vacina são receitas para a recuperação econômica do Brasil, diz especialista. Foto: Folha Press / Raul Espinacê. Lojas fechadas na rodoviária do Plano Piloto, em Brasília, DF. Por conta do lockdown imposto pelo governador Ibanez Rocha para deter a pandemia. Credit, foto, Folha Press / Raul Espinacê. Por Jornal do Brasil, publicado 07, mar, 2021-11-03. Segundo estudo divulgado na quinta-feira, 4, pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, IBRE/FGV, o Brasil conseguiu recuperar grande parte da perda do produto interno bruto causada pela pandemia do coronavírus. De acordo com o levantamento, no final de 2020, o país já tinha recomposto 89,1% do PIB em relação ao segundo trimestre, quando a economia caiu 9,7%. A queda total do produto interno bruto no ano passado foi de 4,1%. Mais sobre o assunto, 7 de março de 21. Brasil da pandemia é uma câmara de gás, dizem religiosos e intelectuais em carta aberta sobre Bolsonaro. 7 de março de 21. Governo diminui em 35% a previsão de doses de vacina para março no Brasil. 7 de março de 21. Desrespeito e novas variantes contribuem para aumento. No entanto, não há motivos para comemorar. O estudo aponta que a retomada do fôlego da economia ocorrida nos 3 últimos meses de 2020 não deve acelerar nos próximos trimestres. A explicação é a persistência da pandemia e a alta de casos e mortes pela Covid-19, o que prejudicará a atividade econômica e fará o caminho de saída da crise mais árduo. Para Cláudio considera, a pandemia é certamente o nosso maior problema. Para superá-lo, o pesquisador da FGV diz que é preciso gerir com mais eficiência a saúde no Brasil e acelerar a vacinação. Ou você vacina a maior parte da população, cuida para que as pessoas sigam as normas estabelecidas, como o isolamento social, ou nós vamos ter uma piora muito grande, disse o especialista. Cada pessoa que morre é um conhecimento que vai embora, é um trabalhador que vai embora, que poderia continuar contribuindo para nosso país, acrescentou. Impacto do isolamento. The Daily Poster. Copa do Brasil, Palmeiras e Grêmio decidem último campeão de 2020. The Daily Poster. O gigante dos passos perdidos. Por Jornal do Brasil. The Daily Poster. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Em sua opinião, países que adotaram medidas de contenção da pandemia e vacinação eficazes estão podendo voltar a funcionar normalmente. Considera afirma que, em abril de 2020, a economia brasileira desligou e produziu menos do que poderia. A partir do mês de maio, começa a ter uma recuperação,
com a retomada das compras das famílias e alguns investimentos, explicou. O especialista diz que a pandemia traz problemas diretos e indiretos para a economia, e admite o impacto causado pelas restrições de circulação e comércio. Os diretos são associados à restrição de consumo, principalmente de serviços, que representam 50% do consumo da família brasileira. Eles foram totalmente paralisados pela pandemia, porque eles exigem o convívio social, toda a parte de turismo, bares, hotéis, o próprio transporte, comércio, tudo isso impacta a economia diretamente, argumentou. Já os indiretos estão associados aos empregos que se perdem com a não produção de serviços nessas áreas, pessoas que são demitidas, isso vai ocorrer em toda a economia. Oposição Saúde x Economia. Desde o início da pandemia, o presidente Jair Bolsonaro vem fazendo uma oposição entre a economia e as medidas preventivas recomendadas por especialistas e a Organização Mundial da Saúde, OMS. Para ele, a população deve continuar a trabalhar e o isolamento só deve ser aplicado para os grupos de risco para a Covid-19. Na quinta-feira, 4, um dia após o Brasil registrar recorde de mortes pelo coronavírus, Bolsonaro disse que o povo queria trabalhar e era preciso repensar as medidas de isolamento. Nós temos que enfrentar nossos problemas. Chega de frescura, de mimimi. Vão ficar chorando até quando? Temos que enfrentar os problemas. Respeitar. Obviamente, os mais idosos, aqueles que têm doenças, comorbidades. Mas onde vai parar o Brasil se só pararmos, afirmou o presidente. Souberam fazer isolamento. Para o economista da FGV, no entanto, é justamente para que um país possa se recuperar mais rápido que as políticas para conter a disseminação do vírus devem ser aplicadas. O Brasil perde competitividade para todos os países que cuidaram da pandemia de forma eficaz, souberam fazer isolamento, souberam antecipar a compra de vacinas. Todo mundo estava vendo isso. No Brasil, só o governador de São Paulo, João Doria, pensou nisso de forma antecipada, fez um acordo com a produtora da Coronavac, e está suprindo, inclusive, o próprio país. Isso é um problema para a gente em termos de competitividade, em termos de capacidade de garantir à nossa população os meios ideais para continuar sobrevivendo, disse Cláudio Considera. Com a agência Sputnik Brasil.